No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a transformação completa desse quarto que eu tô aqui agora, do início até o fim. Então acompanha aí. Oi gente, eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui no quarto do Lucas, que é um quarto que a gente vai fazer mais uma transformação rápida. O Lucas me convidou para a gente fazer o projeto do quarto dele desde fevereiro. Na época o quarto estava com as paredes apresentando problemas de infiltração, cores não muito atrativas, com poucos pontos de tomada e uma iluminação que não era muito bacana. A ideia então era transformar tudo e deixar o quarto mais aconchegante, tornar um espaço bacana para que ele pudesse descansar depois de uma longa jornada de trabalho. A reforma já começou há alguns dias, como vocês podem ver aqui. Veio um pedreiro, um profissional, rebocou todas as paredes novamente, massou, lixou, criou novos pontos de tomada, centralizou o ponto de iluminação no teto do quarto, que antes era na parede. Bom, gente, o quarto hoje está assim, depois que o pedreiro veio aqui há alguns dias e emassou, pintou e lixou todas as paredes, centralizou o ponto de luz também aqui no teto, que antes estava aqui na parede. E o que a gente vai fazer, a intervenção maior, vai ser nessa parede aqui. A gente vai fazer uma cabeceira de telha e da cabeceira para cima a gente vai fazer uma parede de tijolinho de gesso. Então, quando você olhar para o quarto, você vai ter essa visão aqui. Outra intervenção que a gente vai fazer também é nessa parede aqui, que é a parede da TV. Como vocês podem ver, a gente já criou os pontos de elétrica aqui para a TV e para o ventilador, por exemplo. A gente vai pintar essa parede com as três cores que eu falei para vocês e vamos fazer em formas geométricas. A gente também vai instalar um painel de TV aqui e colocar a TV na parede. Então, sempre que você olhar para esse lado aqui, vai ser essa vista que você vai ter. Nas paredes laterais a gente não vai fazer muita coisa. A única coisa que a gente vai fazer é pintar essa porta aqui de preto, porque a ideia é que o quarto tenha um ar mais industrial. Então essa porta, ao invés de ficar branca, vai ficar preta. E quando você estiver olhando para essa parede aqui, vai ser essa visão que você vai ter. Então a gente vai começar com a parede de tijolinho e também com a pintura. No projeto, a gente havia decidido fazer uma paginação escama de peixe aqui no tijolinho. Porém, para facilitar o nosso trabalho hoje, a gente resolveu fazer uma paginação amarrada, que é aquela paginação mais clássica de tijolinho. Foram necessários cerca de 500 tijolinhos para que a gente pudesse preencher esse espaço de parede. E todos os tijolinhos foram feitos por mim mesmo. Inclusive, no canal vocês podem ver um vídeo de como fazer os tijolinhos. Antes de qualquer coisa, é preciso preparar o gesso cola, que é o produto que você vai usar para fixar o tijolinho na parede. O preparo é bem simples e você vai precisar somente do gesso cola e da água. Ele precisa ficar com uma consistência cremosa e levemente firme, desse jeitinho aí do vídeo. Gesso cola pronto, é só espalhar a mistura no tijolinho e fixar ele na parede aplicando uma leve pressão. O gesso cola seca bem rápido e o tijolinho já fica fixo no local depois de alguns instantes. Para fazer a pintura das paredes, nós escolhemos 3 cores diferentes da coral. A cor Noite de Festa, Paçoca Doce e Branco Artesão. Para fazer a pintura foi necessário inicialmente delimitar as áreas de cada triângulo utilizando fita crepe. Depois de tudo dividido e protegido, foi só pintar cada triângulo com sua respectiva cor. With the same things, but I still hit her up in my daydreams. And I stop listening to my conscience, get lost in this nonsense again and again. She hangs on way too tight, like it's a dear life now. Chegamos aqui no segundo dia de trabalhos no quarto do Lucas. Ontem a gente passou a primeira demão de tinta aqui na parede. A gente vai precisar
passar uma segunda demão para fechar, né? E a gente também já deu uma avançada na parede de tijolinhos. A parede de tijolinhos no momento está assim, a gente já conseguiu fazer toda essa extensão aqui. A gente precisa fazer ainda até mais ou menos nessa altura aqui, ó. É o que a gente vai precisar fazer. Aqui a gente não colocou ainda porque a gente precisa fazer um recorte no tijolinho para encaixar aqui o armador, né? Como toda boa casa de cearense tem que ter uma redezinha. E aí o tijolinho tá com essa aparência aqui que eu tô gostando muito, que é uma aparência que não é aquela aparência branca chapada, né? Você consegue perceber uma diferença de tonalidade entre eles e a gente tá pensando em manter desse jeito. E a ideia de hoje é a gente conseguir finalizar essa parede de tijolinhos, finalizar a pintura, conseguir montar a cabeceira para a gente dar uma boa avançada no projeto aqui do Lucas. Então eu espero conseguir fazer tudo hoje, acompanha aí. Infelizmente a quantidade de tijolinhos que eu havia feito não foi suficiente e eu precisei fazer mais. E foi aí que tudo começou a dar errado. Os tijolinhos simplesmente começaram a cair. Então, como o Lucas havia decidido pintar os tijolinhos de branco, apliquei uma demão de tinta com um rolo, também para verificar quais tijolinhos estavam soltos, e alguns outros começaram a cair também. Bom, gente, como vocês puderam ver, alguns tijolinhos eles caíram. E aí o gesso saiu inteirinho, né? Ele desgrudou da parede inteirinho, ó. Aqui é o gesso cola que ficou atrás. E eu não vou utilizar esse gesso novamente, esse tijolo, né? Eu vou refazer alguns tijolos para substituir, não quero usar novamente, porque eu não quero correr o risco de cair novamente. E vamos reaplicar nessas partes que estão aqui. O restante eu percebi que está bem firme, inclusive passei um rolo aí com tinta branca e nenhum deles caiu. Então eu acho que não vai ser necessário mexer nesses outros que estão na parede. Continuando o trabalho depois do baque e da queda dos tijolinhos, passamos para a próxima etapa, que era a pintura da porta do banheiro, que vai passar a ser preto fosco. A gente retirou e levou para o quintal da casa para que pudéssemos pintar com a tinta spray sem sujar tudo. A gente também resolveu aproveitar um espelho que o Lucas já tinha. A única coisa que fizemos foi pintar ele todo de preto. Antes ele tinha uns detalhes dourados que não combinavam muito com a nova proposta do quarto. Aproveitamos também para instalar o trilho eletrificado no teto. Se você não sabe como instalar, aqui no canal também tem vídeo ensinando. Vou deixar no card e na descrição. Voltamos aqui para o quarto do Lucas para a gente hoje finalizar. Não é possível que a gente não consiga terminar hoje. Talvez seja possível, mas é melhor acreditar que não é possível. A gente vai sim terminar. E aí a gente encontrou alguns problemas, como vocês puderam ver aí ao longo do vídeo, que a gente vai tentar resolver hoje. Inclusive, a gente identificou por que o tijolinho estava caindo, é porque ele não tinha secado totalmente ainda, ele ainda estava úmido. A gente já montou a cabeceira, então tem um vídeo aqui no canal da cabeceira de telha do Lucas. Então se você não assistiu ainda, vai lá assistir. E agora a gente vai partir para a montagem da marcenaria, que vai ser uma mesinha e um painel de TV, e finalmente a gente vai conseguir arrumar e produzir esse quarto. Então acompanha aí. Fuck my friends' advice, just come through tonight. I'll ruin my life with you, baby. But Casey, I don't wanna buy you drugs. Like you so much better when you're not fucked up. Boy, you're just a little too much like that. Whoa, 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 whoa. Casey, I don't wanna fall in love. Depois de montar os móveis, foi a vez de reaplicar os tijolinhos que haviam caído. E aí, tudo finalizado, foi a vez de começar a arrumar. She took away all of my youth now. 20 going on 42 now. I hesitate and then get chewed out. No point in conversations. I can't seem to shake this, 'cause she ain't on weight. Então, gente, como vocês viram aí, depois de algumas semanas de trabalho, finalmente o quarto do Lucas ficou pronto. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Eu não sei se vocês viram aí no começo do vídeo, mas antes o ponto de iluminação do quarto do Lucas era um ponto que ficava aqui na parede. A gente retirou ele lá da parede e centralizou aqui no teto do quarto e instalamos esse trilho eletrificado. A proposta do quarto era que ele tivesse uma pegada um pouco mais industrial.
A gente fez aqui a parede de tijolinhos, que como vocês viram no vídeo, deu um pouquinho de trabalho, mas é porque foi a primeira parede que eu fiz. E eu identifiquei que o problema dos tijolinhos estarem caindo é porque eles não estavam secos, mas agora eles estão aqui todos bem firmes. E o resultado realmente fica bem legal. Olha só como é que fica aqui toda a extensão da parede com o tijolinho. A cabeceira, como eu expliquei para vocês, a gente fez em telha de fibrocimento. Tem um vídeo no canal aqui com ela. E a gente também iluminou ela com fita LED. A fita LED fica dentro desse espacinho aqui, ó. E ela dá essa iluminação bem legal, tanto aqui nos tijolinhos que ficam acima da cabeceira, como nessa área aqui embaixo. Desse lado a gente tem uma mesa de cabeceira que o Lucas já tinha, com 2 gavetas para que ele pudesse armazenar as coisas dele. E como eu mostrei para vocês no vídeo da cabeceira, a cabeceira tem esse recorte aqui, né, onde tem uma tomada. E é nessa tomada que o Lucas, por exemplo, tem uma tomada livre que ele pode utilizar para carregar o celular. E a outra é o ponto que está alimentando a fita de LED da cabeceira. Esse daqui, gente, é o sensor da fita de LED. Então ficou coladinho aqui na parede e o sensor ficou aqui para fora. E ele controla com um controle remoto. E aí quando a mesa de cabeceira fica na frente, fica tudo escondidinho. Desse outro lado, no projeto, a gente tinha a ideia de colocar uma segunda mesa. O Lucas é professor, atualmente trabalha um pouco de casa, e a gente deixou essa mesa um pouquinho menor. É uma mesa que tem só 70 centímetros de largura por 45 de profundidade, para que seja uma segunda área de trabalho dele. Quando ele estiver cansado de trabalhar ali no escritóriozinho que ele tem, ele pode trabalhar aqui no quarto. O legal dessa mesa é que, além de funcionar como uma mesa para que ele possa ler, trabalhar, ela também funciona como uma mesa de cabeceira, né? Ela ficou um pouquinho mais alta que a cama, mas ele consegue apoiar coisas aqui em cima ou alguém que estiver dormindo desse lado. E ali embaixo, ó, tem outro recorte na cabeceira, que é onde ele encaixou, onde a gente deixou aparente a tomada. Desse lado, a gente aproveitou para colocar essas prateleiras de quadros, que eram as prateleiras que o Lucas já tinha, e a gente colocou aí algumas decoraçõezinhas. Então toda essa área de cabeceira ficou agora assim. Eu não sei se vocês lembram como era antes, mas a diferença é bem grande. Outra área que teve uma transformação bem grande foi essa parede aqui, que é a parede onde antes tinha a TV. A gente resolveu fazer essas formas geométricas, né, esses triângulos em 3 cores diferentes, que foram as cores que formaram a paleta de cores do quarto do Lucas, que é um azul, um caramelo e um branco acinzentado. A gente fez esse painel sob medida, né, um painel para a TV dele, uma TV de 32 polegadas. E essa prateleirinha aqui, a gente utilizou aquela mão francesa invertida. Aí ela fixa ali em cima e colocamos ela aqui. Então tanto a mesa que está aqui, como o painel de TV foram móveis que a gente fez sob medida, a gente mesmo projetou e executou. Esse espelho que tem aqui do lado do painel, o Lucas também já tinha. A única diferença é porque essa partezinha aqui do espelho era dourada. A gente cobriu ele e pintou ele todo de preto. E aí ele ficou desse jeitinho aqui, todo preto, remetendo a esse ar mais industrial que a gente estava buscando para o quarto dele. Eu não sei se vocês lembram, mas a maioria dos pontos de elétrica do quarto do Lucas eram pontos que estavam expostos e eram pontos bem reduzidos. E a gente criou novos pontos de elétrica, inclusive esse ponto aqui, que é o que a gente utiliza para alimentar o ventilador. E um outro ponto de elétrica que ficou preso aqui no painel. Então tem 2 tomadas para que ele possa ligar a televisão e algum outro aparelho que porventura ele tenha. Esse ponto inicialmente estava na parede, a gente transportou da parede para o painel e ficou assim. Ele fica escondidinho aí atrás da TV. Inclusive, gente, até liguei aqui essas decoraçõezinhas que o Lucas deixou aqui. Olha que coisa linda isso daqui. Ele consegue formar várias palavras e várias frases e fica iluminadinho aqui no painel. Inclusive, isso daqui também é um poema de autoria dele, ó, que uma colega dele moldurou e deu para ele. Então toda a decoração do quarto dele são coisas bem afetivas, né? Coisas que ele gosta muito. Nessa parede lateral a gente não fez grandes intervenções. Na realidade, nas 2 paredes laterais, o que a gente fez foi criar esse ponto de tomada que antes não tinha. Então toda vez que o Lucas vem do corredor em direção ao quarto, ele já liga a luz do quarto bem ali. E a gente também colocou a luz do banheiro nessa lateral aqui e trocamos isso. Colocamos ali um quadrinho, que é um quadro que o Lucas também já tinha. Eu gosto muito, gente, dessa combinação do azul com o vermelho, então achei que ficou bem interessante. Em relação à iluminação feita pelo trilho eletrificado, ó, quando a gente desliga,
fica essa iluminação aqui, que é a iluminação fornecida pela fita de LED, que é uma iluminaçãozinha secundária. Ele consegue enxergar, por exemplo, caso ele queira ir ao banheiro, o chão fica iluminado por causa daquela área de fita que ficou ali. Então fica uma iluminação bem legalzinha também, sem a necessidade de ter o trilho ligado o tempo inteiro. O quarto do Lucas é, na realidade, uma suíte. Eu não sei se vocês lembram, mas essa porta aqui, ó, não era dessa cor antes. Essa porta, inclusive, é a porta que dá acesso ao banheiro. E no decorrer do vídeo vocês viram aí que a gente pintou ela com tinta spray multiuso, né? Olha só, gente, aqui mais de perto como é que fica, ó. É uma cobertura bem interessante, fica bem legal. A porta ficou toda pretinha, no pretinho fosco, para remeter também a esse ar mais industrial, né? Então a porta é de plástico. Como ela tá pintada desse jeito, a gente nem sabe identificar direito qual é o material. Parece até que é de metal, né? Bom, gente, quarto finalizado, quarto entregue. O Lucas já está, inclusive, aproveitando ele aí há uma semana. Espero muito que vocês tenham gostado dessa transformação. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem. É só deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. Até o próximo vídeo. Tchau! Should probably run away.